da vida que se tem com Jesus e para Jesus. E isso vai mudar toda a nossa história. Muitas das vezes nós olhamos para grandes homens de Deus, olhamos para aqueles que têm uma vida constante e piedosa em oração, em vigilância, e muitas das vezes nós olhamos, eu quero ser assim, mas não está disposto a abrir mão de conceitos e pensamentos contrários ao que ele prega. Ele acha que viver o evangelho é qualquer jeito, é de qualquer forma, traçando uma liberdade libertina, a qual não se impede de se fazer nada, porque Cristo já me libertou, mas isso é um engodo, é um engano que Satanás tem colocado sobre a vida do povo de Deus, que precisa ser tirado, e logo, rápido, porque aqueles que não se santificam não verão a Deus. Esse é o ponto primordial. Amém? Obediência à palavra de Deus. Um outro ponto é a obediência. Obediência. Você é obediente a Deus? Será que somos? Será que eu sou obediente ao Senhor? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. O pecado dá legalidade ao inimigo, e ele só consegue nos vencer se estivermos fragilizados. Esconder a palavra do Senhor no coração nos traz temor, obediência, e nos faz fortes contra os embates do inimigo. O nosso maior exemplo deve sempre ser o nosso Mestre Jesus, que ao ser tentado no deserto, revidou o inimigo, citando a palavra de Deus. Alimentar-se da palavra de Deus traz fortificação para a alma e para o corpo. Fortalecidos, ficamos aptos para vencer os dias maus, bem como o inimigo. Esta força vem de Deus através da sua palavra, que também é alimento salutar, indispensável. Sabe? Será que nós temos de fato guardado a palavra de Deus? Mas muitas das vezes, quando nós somos contraditos em algum aspecto, muitos de nós revidamos com palavras ácidas, com palavras ásperas, contrariando assim o que diz a palavra de Deus: sede mansos e humildes, e quando vos perseguirem por causa do meu nome, se alegrai. Sabe, nós estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos difíceis, tempos dificílimos. Mas por outro lado, nós começamos a perceber que a igreja está sendo movimentada no âmbito espiritual, porque hoje se questionam até as questões dos cristãos estarem sendo os propagadores, os disseminadores desta pandemia. Está aí, para quem quiser ver nas redes sociais, a OMS dizendo que eu e você somos propagadores, sendo que nós estamos impedidos de nos reunirmos em assembleia. E aí agora vem para cá dizer isso. Só que quando eu ouço isso, eu percebo e eu compreendo o quão pouco nós somos perseguidos, comparável àqueles que outrora pregaram o evangelho e escreveram textos, inclusive estes que nós estamos lendo, mas ainda assim permaneceram firmes e convictos em Deus, e não naquilo que o homem prega, e não naquilo que o homem passa. Por isso, meus amados, nós precisamos nos fortalecer na oração, no jejum e na palavra, e também de graça.
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo 2:1. A graça é favor não merecido, nos é outorgada por nosso Senhor Jesus Cristo na expressão máxima do seu sacrifício na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Fortificar-se na graça é apropriar-se das suas benesses, é saber desfrutá-la delas. Tudo que recebemos do Senhor é por graça. Portanto, o ato de reconhecer e agradecer os favores do Senhor nos faz muito mais fortes, uma vez que de nós mesmos não somos e não podemos nada. A graça de Deus oferece recursos inúmeros que nos fortalecem no Senhor, como, por exemplo, o livre acesso à sua majestosa presença. Aleluias. Então a graça é algo indispensável na vida do crente. A graça que transborda através dos favores imerecidos de Deus e nos atribui a presença maravilhosa de Deus. Sabe por quê? E aqui eu acho que a graça, ela é o primordial da vida cristã. Por quê? Você pode orar, você pode jejuar, você pode obedecer, mas só a graça de Deus, só o crer na graça de Deus é capaz de fazer com que a minha oração chegue ao trono, de fazer que o meu jejum seja reconhecido por Deus, e faz com que a palavra atue favoravelmente ao meu favor. Sem a graça, nada disso é possível. Sem a graça, nós não podemos viver, meu amado. Sem a graça, nós não podemos permanecer em Deus. Então permaneça crendo na graça, porque é ela quem fortalece o crente. Fortalecidos no Senhor, no vigor do Senhor somos impulsionados a fazer as missões do reino com mais diligência, pois sabemos que podemos contar com todos os recursos que o Senhor do reino nos oferece. Nele podemos todas as coisas. É Ele quem nos fortalece para que possamos, 2 pontos. Primeiro, evangelizar com determinação. Evangelizar com determinação. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número dos cristãos aumentava cada dia mais. Atos 16, verso 5. O fortalecimento na fé era fator determinante no crescimento da igreja primitiva. E deve ser também quanto à igreja atual. A fé, né? A fé, o fortalecermos na fé é fator determinante na vida da igreja. Ser fortalecidos na fé. A nossa fé precisa ser direcionada a Deus, que arquitetou e executou o plano de salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, na força do Senhor, nos movemos em busca das almas perdidas, com a diligência que a missão requer, não medindo esforços, mas nos empenhando com determinação, buscando as estratégias do Senhor para cada circunstância. Então, é a fé, e somente no Senhor. Somente no Senhor. Quem pode dar um glória a Deus aí? Então, um outro aspecto, quando nós nos fortalecemos no Senhor, é discipular com eficiência. E eis aqui o grande obstáculo da igreja atual. Discipular. Discipular. Essa palavra que parece que tem perdido o sentido, porque hoje dificilmente se encontram, nós temos dificuldades em 2 aspectos. Primeiro, no discipulador, e segundo, no discipulado.
naquele que está sendo discipulado, ou seja, no discípulo. O discipulador e o discípulo. Poucos são aqueles que querem ensinar verdadeiramente e tornar um discípulo. E quanto mais outros não querem ser discipulados. E por isso que nós temos tido uma geração anêmica espiritualmente de crentes, vivendo no raso, vivendo coisas pequenas, quando Deus espera de nós coisas grandes. E somente através do discipulado, e eu creio nisso aqui que eu estou falando, mas é grande a dificuldade a qual nós temos nos dias atuais, pela correria da vida, pelos obstáculos que nós mesmos colocamos e pelos desafios que são enfrentados todos os dias, porque muitos não têm querido buscar o aprendizado de uma forma mais ampla, se prefere buscar a conta-gotas de A, de B, de C, mas as pessoas não querem ouvir e ser discipulado de uma maneira prática. Muitos têm se esquecido da ordem, muito se fala sobre missões, sobre evangelismo, e se diz o seguinte, quando nós lemos lá o texto de Marcos 16, ide, pregai o evangelho a toda criatura, mas se esquecem do principal, e fazei discípulos de todas as nações. E as pessoas têm confundido ganhar almas com discipular. As pessoas acham muito mais fácil ganhar almas do que discipular. E é mais fácil ganhar almas. Pastor, mas é uma dificuldade de ganhar alma. É nada. É não. Não, pastor? Não. Porque quem convence ele não é você. Por mais bonito que eu pregue, por mais bonito que você pregue, quem convence ele não são as suas palavras, mas é a palavra que foi ministrada e por isso tocou ao seu coração de uma maneira ou de outra e ela foi alcançada. Só que agora nós lançamos de mão, agora ele é crente, agora ele que se vire, a salvação é individual, ele que aprenda do jeito dele, como ele quiser, e nós nos esquecemos que Jesus diz, façam discípulos, lembre-se que Jesus passou 3 anos e meio discipulando 12 homens, você já parou para imaginar? Quantos, pastor Cecílio, Jesus ganhou? Muitos, multidões, aonde ele ia, aonde ele chegava, aonde ele passava, multidões eram alcançadas, alguns seguiam Jesus, a outros ele dizia, permaneça aí, vá pregar para a sua família, vá anunciar o que Deus fez para você. Foi assim no caso daquele homem que fora liberto dos demônios, que estava lá em Gadara, quando ele disse, eu vou com o Senhor, Jesus disse, não, o que Deus já fez na tua vida é grande demais para você precisar ser discipulado. Agora é necessário que a sua família aprenda algo e ouça e veja o que Deus fez na tua vida. Através do testemunho, muitos seriam salvos através do testemunho dele. Mas Jesus fez questão de andar com Pedro, de andar com João, de andar com Tomé, de andar com Judas, de andar com Bartolomeu, de andar com Mateus, de andar com todos aqueles homens. E você? É difícil, não é? Discipular? Aleluia. Não é difícil? Sabe por que é difícil? Porque quando você olha, quando você pega um caráter como Pedro para ser tratado, é muito difícil. Quando você pega o caráter de João e do seu irmão, a qual eram conhecidos como os filhos do trovão,
e Jesus ter que tratar no dia a dia. É muito mais fácil pegar essas pessoas com essa robustez de caráter forte. Não é que elas eram pessoas ruins, maus, não. Mas é porque elas eram impulsivas, calóricas. E quando nós queremos fazer isso, no primeiro obstáculo nós dizemos: essa aí não quer nada, esse aí não quer nada. Por isso que não se há discipulado. Mas o discipulado é imprescindível na vida cristã. Amém? Glória a Deus. Servir com subserviência. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a força que Cristo me dá. Filipenses 4:13. Você já parou para imaginar esse versículo? Olha que coisa linda. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe qual é o problema? Não do versículo, mas de quem os lê, porque no versículo não há nenhum problema. Mas o problema é que as pessoas têm lido isso e têm atribuído coisas orgulhosas, arrogantes, vaidades para dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se esquece que não são essas coisas que ele pensa, é as coisas concernentes ao reino. Deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção. Eu quero que você que está me ouvindo, você que está me vendo nesta noite, através desse Facebook, entenda algo. Você não serve ao mundo, você serve ao reino. Paulo, quando ele está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo, diaconisa Gina, eu posso pregar a palavra, eu posso expulsar demônios, eu posso curar o enfermo, eu posso remover o mal, eu posso cooperar para todas as coisas cooperarem para o bem de Deus, para o bem do reino de Deus, e não para o meu próprio benefício. Eu posso saltar muralhas, eu posso subir os montes, eu posso guerrear e vencer, eu posso todas essas coisas no Senhor. Paulo não está dizendo de nada mundano, Paulo não está falando de nada da carne, mas ele está falando do âmbito espiritual. Se você quer vencer todas as coisas, então entenda, se fortaleça no Senhor. Mas as pessoas estão usando esse versículo de forma equivocada. Aleluias. A subserviência é uma qualidade daquele que serve às ordens do outro. Nesse caso, as ordens do Senhor, do reino. Fomos chamados para uma missão nobre: servir ao Rei dos Reis. O reino é composto de muitas frentes de trabalho, e a sua expansão deve ser a meta da igreja. Cabe aos súditos a subserviência com humildade aos diferentes comissionamentos do rei. Ele não exige de nós uma tarefa sem as devidas ferramentas, como por exemplo a força. Sabe, Deus espera que eu e você sejamos subservientes. Sabe o que é isso? Você sabe não? Você entendeu? O que ele está dizendo é: eu sou servo de todos. O pastor Adilson, para servir o reino de Deus, preciso ser servo de todos. Como assim, pastor? Então todo mundo manda no Senhor? Não, não é isso. Não está falando de ordens, mas está falando de servir. Servir. Quando eu sirvo a Stephanie, não quer dizer que ela manda em mim,
Mas quando ela precisa de uma oração, quando ela precisa de uma direção, quando ela precisa de algo que vem da minha parte, ela é serva de Deus, eu também sou, mas eu sirvo a ela por subserviência, ou seja, eu sou um servo e ainda assim do Senhor, e ainda assim eu sirvo ao servo dele. E eu preciso estar disposto a isso. Mas hoje nós temos visto ao contrário muitas das vezes. Nós temos visto a arrogância de muitos líderes, de muitos obreiros, de muitos irmãos, porque acham que são melhores, que são superiores no reino de Deus. Deixa eu te dar uma má notícia para você, que pensa assim: você não é superior ao menor da casa do Pai. Pastor, isso não tem base bíblica não. É mesmo. E quando Jesus diz que aquele que quiser ser o maior, seja o menor, aquele que quiser ser senhor, que seja servo de todos. E quando eu encontro Davi buscando o servo Mefibosete na terra do esquecimento e colocando ele de igual modo: a partir de hoje você senta comigo e come na mesa do rei. Da mesma forma, Deus faz isso com os seus pequeninos. Não importa se ele está aqui sentado no púlpito, na cadeira, cuidando da zeladoria da igreja, cuidando do qualquer que seja o aparato, mas ele é tão importante quanto eu, ele é tão importante quanto você. Aleluias! Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Amém? Venceremos o inimigo, irmãos. A certeza de que venceremos é a nossa motivação, pois a palavra nos garante que em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Mas só venceremos se lutarmos. Sem força, não temos como lutar. Não temos como usar a armadura do cristão. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Efésios 6:11. Deus espera que tenhamos o interesse de buscar nele a força necessária para os muitos combates da vida. Vejamos de que forma. Esse texto do capítulo 6 de Efésios, no verso 11, se não me engano, 12, ele vai dizer assim: revistam de toda a armadura da parte de Deus, para que quando você vencer, permaneça firme. Então, a força que vem de Deus, a força que nos é dada, é para permanecermos firmes, ainda que aparentemente a guerra tenha cessado, mas o diabo tem os seus ardis diariamente, diuturnamente, para nos atingir. Mas quando nós estamos vigilantes, pode ser, e eu tenho certeza, que eles não nos alcançarão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Com a força do Senhor, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. Isaías 41:10. É Deus quem garante, que nos mantém de pé. A minha mão vitoriosa direita, ele está dizendo: eu estendo a minha mão de guerra e defendo a você. E mantenho você de pé, mas permaneça, não tenha medo. Sabe, amados, quando eu olho isso aqui, eu vejo, muitas das vezes eu já vi isso inúmeras vezes, quando o orar não é errado, o apresentar a Deus, seja lá o que se foi feito para o Senhor,
não é errado, pelo contrário, tem que ser assim mesmo. Mas sabe, pastor, o que é interessante? É que eu já ouvi pessoas dizendo: olha, vamos orar porque o inimigo está furioso, porque o grupo X fez isso, porque o grupo Y fez isso, e Satanás não está gostando. Que bom que ele não está gostando, porque se é sinal de que ele não está gostando, porque a gente fez a coisa certa. O problema não é apresentar em oração aqueles que fizeram algo para o Senhor, mas é o porquê eu estou orando. Por causa de medo? Porque pode ser que haja retaliação. Eu tenho uma péssima notícia para te dizer, péssima mesmo, para você que tem medo, mas há uma saída. Para você que tem medo, irmãos, independente do medo ou não, o Satanás sempre vai querer retalhar a minha e a tua vida. Independente se você fez ou não fez, se você crê ou se você não crê, sempre Satanás vai tentar destruir a minha e a tua vida. Mas, como Deus disse para Isaías: permaneça firme, eu lhe darei força, eu vou ajudar a manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. Então é uma promessa de Deus, amados. Então não temas, vai nessa tua força, como ele disse a Gideão. Vai nessa tua força, homem valoroso, homem guerreiro. É assim que Deus nos vê, irmãos, e não o contrário. E ainda que eu esteja apavorado, Deus ainda olha para mim e para você e diz: você é valente, você é corajoso. Aleluias. O medo é uma fragilidade característica do ser humano, quando este se vê diante de uma situação de perigo, de derrota ou de alguns outros obstáculos. Constantemente nós nos deparamos com adversidades. Na maioria das vezes elas nos surpreendem. Então é bom ficarmos fortalecidos para não tombarmos. É bom ter em mente que o inimigo só trabalha com os sentimentos negativos e tenta a todo custo nos aprisionar a eles, querendo nos impedir de galgar as vitórias. Mas o espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Sabe, quando nós agimos, esse medo, irmãos, esse medo não é aquele medo de fazer o que é errado, mas é o medo de que algo chegue até nós. Você entende? O medo de subir no alto, isso não é pecado, não é errado, isso é uma defesa do organismo. Mas quando o medo, ele é sem sentido, é porque nós estamos apavorados com algo que possa acontecer. Isso é maléfico e Satanás vai impedir da gente atribuir algo, de vencer desafios. Quando nós colocamos o medo acima da força do Senhor, isso é prejudicial para mim e para você. Outro ponto é com fé no Senhor, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Amados, o reino de Deus requer renúncia, e nem sempre tudo será bonança, são dificuldades. Sabe, eu esses dias conversando, domingo passado, a gente conversando ali com o avô da Gina, e ele falou algo, e que é uma verdade, comparando, e ele disse assim: ô meu filho, comparando como eu fui criado, presta atenção, comparando como eu fui criado,
meus filhos estão tudo desviados. Por quê? Porque a coisa era estreita mesmo, irmãos. A coisa era complicada, e eu não vou entrar aqui em detalhes que muitos de nós sabemos do que se trata. E que hoje, amados, nós também avacalhamos muita coisa. E por isso estamos onde estamos. Precisamos retornar ao primeiro amor. A essência de vivermos de fé em fé, de glória em glória, na dispensação de Deus, sabendo que quem viver piedosamente o Evangelho padecerá sofrimentos. Mas hoje, quando nós passamos o primeiro infortúnio na igreja, a primeira coisa que ela faz é dizer: eu é que não venho mais aqui, eu é que não piso mais os pés aqui. Por quê? Porque nós estamos achando que a igreja é um clube. A igreja do Senhor Jesus não é um clube que a gente vai para se divertir. A igreja é um lugar de adoração, é um lugar de reverência, de intimidade, de comunhão com Deus. Se a gente quer fazer um clube, não é a igreja. Pastor, mas a gente não pode participar de nada alegre. Eu não estou tratando disso, eu estou tratando do local aonde você está, do corpo aonde você pertence. Você já parou para imaginar que você está enxertado na videira verdadeira e que agora a essência que corre em você não é mais do velho homem, mas do novo, do sobrenatural que vem de Cristo Jesus, e que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha e na tua vida, que o velho homem morreu e agora não vive mais você, mas Cristo vive em você? Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Por isso precisamos rever os nossos conceitos. No poder do Senhor. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Efésios 6:10. O poder do Senhor recebido no ato do batismo com o Espírito Santo nos reveste de autoridade, dando-nos assim a força do Senhor. O abastecimento deve ser contínuo, para que nunca sejamos pegos de surpresa, como foram as virgens nécias. O poder que em nós opera é do Senhor, portanto, a nossa confiança deve estar nele, e nunca em nossa competência ou em nossos bens. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pneuma. Enchei-vos. E para mim concluir, para nós encerrarmos e orarmos, Deus me fez lembrar, eu estava ajeitando algumas coisas aqui no fundo da igreja, e tem um carrinho de mão, e eu deixei ele cheio, com sopro, com ar, cheio. E quando eu fui pegar ele estava murcho. E quando a questão do enchei-vos continuamente é para que nós não venhamos murchar. A carcaça está lá, o pneu está lá, a câmara de ar daquele pneu está lá, mas vazios. É impossível que a sua carcaça, se você me entende, possa suportar alguma coisa se não estiver cheio do Espírito Santo. É impossível que essa casa que é sua, né? Essa casa que é você, melhor dizendo, essa casa que sou eu, se ela não estiver cheia do Espírito Santo, se ela não se manifestar em viver, revestindo-se constantemente, será impossível de produzirmos algo profundo,
capaz de mudar vidas. Porque só o Espírito da vida gera vida. Só o Espírito de Deus que decidiu habitar em nós, revestir-nos de poder, de autoridade, nos dando o sopro de vida, depois nos revestindo, somente Ele é capaz de nos manter de pé e constantemente firmes no Senhor. Por isso que possamos buscar constantemente, diariamente, a presença de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Eu quero apresentar a vida aqui, né, do José Augustinho, não é isso? É irmão de Ilma, né? Lima, né? Então nós vamos orar pelo José Augustinho, não é isso? Está internado com Covid-19. Nós vamos orar também por Dona Alda, né, que é a mãe do evangelista Ezequias. Ela foi internada hoje para fazer alguns exames, e nós vamos apresentar a vida dela. Vamos apresentar a vida também do irmão Nilson. Nós vamos apresentar a vida da igreja como um todo, em especial essas pessoas, para que Deus possa, né, também nós vamos apresentar a vida do tio do pastor Cecílio, que encontra-se internado, né, ele teve provavelmente um derrame ou um AVC, está no João Alves, não é isso? E nós vamos orar por ele também, para que Deus restitua a sua saúde. E eu creio que Deus já entrou com providência na vida destes, para a glória de Deus. Feche os teus olhos, ore comigo. Deus, nós apresentamos estes que aqui foram citados, meu Pai. Nós apresentamos a vida do José Augustinho. Nós oramos também por Dona Alda, Senhor. Nós também oramos pelo tio do pastor Cecílio. Oramos também pelo Nilson, meu Pai. Meu Deus, nós oramos, meu Deus, também por aqueles que estão de quarentena por causa desse Covid-19. Nós repreendemos, meu Deus, toda a fúria, toda a astúcia do inimigo, para que possamos, meu Deus, receber do Senhor cura, milagres, bênçãos e providências do Senhor. Deus, somente em Ti nós confiamos, somente no Senhor nós declaramos a nossa fé. E nós sabemos que Tu és aquele que pode, que faz e que fará na vida deles. Cura, renova, liberta, transforma, restaura e cura por completo a vida deles. Pai, Tu és aquele que acalma a tempestade, Tu és aquele que repreende toda enfermidade. Tu és aquele, meu Deus, que opera maravilhas e prodígio na vida do povo. Pai, nesta noite, nós Te agradecemos e bendizemos ao Teu nome. Senhor, nós nos despedimos nesse instante daqueles que estão, meu Pai, conosco, aqui na igreja e também online, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os dê misericórdia, bênçãos e graças sem medidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o eterno Deus possa nos conceder uma semana abençoada ainda mais. Quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui mais uma vez para adorarmos a Deus juntos, eu, você e certamente o nosso eterno Deus conosco. Amém? Estenda a sua mão em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as doces e amáveis consolações do Espírito Santo permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém.